Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Sobre a direção de Eli naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais nem enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui." E correu até Eli e disse: "Estou aqui. O Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não chamei. Volte a se deitar." Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui. O Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, eu não te chamei, volte a se deitar." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou. Foi até Eli e disse: "Estou aqui. O Senhor me chamou?" Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino Samuel. Ele disse: "Vá e deite-se. E se ele chamar-lhe de novo, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo.'" Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está te ouvindo." E o Senhor disse a Samuel: "Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, escutarei contra ele tudo o que falei contra sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do seu pecado e por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos fizeram-se desprezíveis e ele os não puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta." Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: "Samuel, meu filho." "Estou aqui," respondeu Samuel. Ele perguntou: "O que o Senhor lhe disse?" "Não escondas de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou." Então Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada. Então ele disse: "Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor." Então Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Amém? Poderoso Deus, Senhor, nós glorificamos o seu nome porque tu és santo, Pai amado. Senhor, que agora neste momento o Senhor possa, Senhor, estar trazendo essa palavra de encontro aos nossos corações, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que nós saiamos daqui muito melhores, Senhor, na sua presença do que do mesmo jeito que nós chegamos, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tirar aqui, ó Deus, todo o cansaço, Senhor, que nenhum pensamento, Senhor, faça com que nós saiamos da tua presença, ó Deus, e que nós possamos aqui estar, Senhor, aprendendo mais um pouco, Senhor, da tua palavra. Amém. E é por isso que nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Quer acomodar as meninas? Acomodar. Você vai ficar em pé? Bem, quando essa palavra ela veio ao meu coração, eu entendi da seguinte forma, né?
Na época que nós estamos vivendo hoje, tem muitos sons, tem muito barulho, tem muitas coisas que faz com que nós confundimos a voz do Senhor. Em determinados momentos que nós estamos passando na nossa vida, nós nem reconhecemos a palavra de Deus, nós nem reconhecemos a sua voz. Por quê? Como se faz conhecer a palavra de Deus? A palavra de Deus, a voz de Deus, ela se faz conhecer a partir do momento que você busca Ele. A partir do momento que você tem comunhão com os irmãos, a partir do momento que você busca a palavra, que você vai a EBD, que você tem comunhão com o irmão, que você é exortado pelo seu irmão, você começa a ficar sensível à voz de Deus. E você começa a reconhecer quando Deus está falando com você. Eu vejo na palavra, de Samuel que ele não conhecia Deus. Quando Deus fala com ele, várias vezes, ele não conhecia. Por quê? Porque ele não estava na presença do Senhor. Porque ele realmente nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então ele não tinha como reconhecer que era Deus e ele confundiu com a voz de Eli. Até no entanto que ele foi até Eli as 3 vezes, porque ele achou que Eli estava chamando. Mas não era Deus querendo falar com ele. Muitas vezes Deus está falando conosco e nós não conseguimos entender a voz dele, de jeito nenhum. E nós o quê? Nos fechamos e achamos, não é pra mim, não é comigo aquilo, E muitas vezes nós precisamos caminhar com pessoas mais velhas. E não é mais velha em questão de idade, é em questão mesmo de espiritualidade. É pessoas realmente que têm conhecimento da palavra, é pessoas que têm buscado a palavra, são pessoas maduras na fé. Por quê? Porque dessa forma ela vai estar te auxiliando, ela vai estar te orientando, ela vai começar a fazer você conhecer a voz de Deus. Porque trilhar sozinho é muito difícil, gente. Eu acho que é praticamente impossível você querer trilhar hoje na vida cristã sozinho. Naquela época era muito difícil ouvir a voz de Deus, E hoje nós temos essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus através de um louvor, lá na sua casa, através da oração. Pessoas são usadas hoje, são instrumentos usados por Deus para que você comece a reconhecer a voz de Deus. Você pode ouvir um amigo seu quando de repente você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, e você acaba se achegando a ele, você acaba colocando aquilo que está te incomodando para ele, e você juntos, porque se você realmente está em comunhão com Deus, Deus vai falar com você através de outras vidas, através de outras pessoas. E você constantemente você vai estar o quê? Você vai começar a reconhecer a voz de Deus. Não tem como você reconhecer a voz de Deus se você não buscá-lo. Não tem como você fazer isso. Não existe. Eu não vejo isso em nenhum momento das nossas vidas, reconhecer a voz de Deus. Vamos começar lá quando nós somos criança, Normalmente a primeira palavra que os filhos falam é papai ou mamãe. Por que eles falam isso? Porque eles reconhecem a afeição. Eles começam por quê? Pela convivência que os filhos, desde criança, começam a ter com seus pais. E eles começam a reconhecer. Vocês podem prestar atenção que, de repente, quando a mamãe fala ou o papai fala, eles se alertam. Por quê? Porque eles começam a ter o sentido bem aguçado, porque eles estão reconhecendo a voz dos seus pais. E é a mesma coisa em relação a Deus. Você começa a reconhecer a voz de Deus quando Ele fala com você. Você começa a perceber quando Deus fala com você, naquele momento que você talvez vai fazer algo que desagrade o coração do Senhor, aquilo realmente que você sabe que não é da vontade de Deus, e você está tão sensível à voz de Deus que você escuta Ele falando no seu coração. Se você começar a pensar, se nós falarmos isso de uma forma para o mundo secular, eles vão falar assim, nossa, esse aí já ficou louco, esse aí tá surtando, N coisas, vão me internar. Mas não é nessa questão que eu tô falando, não é nessa questão que eu tô colocando, não é você ouvir vozes, mas é realmente Deus mostrar coisas para você. É realmente você buscar o Senhor, e quando Ele falar com você, você está tão bem com Ele, tão preparado, que você vai falar, Deus está falando comigo. É Deus que está me orientando para mim
não ir lá e não falar algo que vai desagradar ao irmão, é não ir lá e fazer algo que vá contra os mandamentos de Deus. É você realmente ir lá, você tá tão sensível a Deus, está escutando tanto a Deus, que você ser usado para ir lá falar com outras pessoas. Porque eu vejo que você ouvir a voz de Deus é isso. É você realmente, você entender quando Deus fala com você.